E aí guys, beleza? Aqui fala com vocês é o Darkness trazendo mais um vídeo aqui do quadro Contando Histórias, um quadro que definitivamente faz um tempo que eu não trazia. E bem, a história da vez é a HQ do Superman número 705 de 1939, que eu acho uma história muito importante, dado o conteúdo que ela traz, e uma das histórias mais pesadas do Homem de Aço também. E bom, sem mais enrolação, fiquem com a história. Senta que lá vem a história. A história começa com um garotinho correndo desesperadamente para casa. E assim, quando ele chega em casa desesperado chamando por sua mãe, que estava falando ao telefone sobre trabalho com Barbie, com quem ela pede um tempo para responder o garoto. E assim ela pergunta a William o que está acontecendo por ele estar tão desesperado. E William diz que sua professora de inglês disse que ela viu em uma reportagem que alguém importante estava vindo. E assim a mãe de William se questiona de quem está vindo. E William responde, o Superman. E assim a cena é cortada para o Superman andando entre os civis, que estão o olhando de forma que o Superman representa uma espécie de perigo. E assim, vemos a reportagem sobre uma super luta, que entendemos o porquê dos olhares. Assim, vemos uma mulher sentada ao banco, encarando o Superman de uma forma suspeita. E andando, o Super vai até um parque, até que aparece alguém dizendo que ele não deveria estar ali, pois havia crianças brincando, e algo poderia dar errado com a presença do Superman ali. E assim, a moça com o bebê no colo diz a ele que as pessoas o veem como uma arma, e ela vai embora com o seu bebê. E o Superman fica olhando a mulher com uma feição triste. E assim o Superman vai até uma mulher sentada em um banco. O Superman percebe que tem uma mulher o seguindo. Sim, aquela mesma que estavam encarando mais cedo. É-nos mostrado que a mulher no banco é Lois Lane, que diz ao Superman que ele poderia ter se defendido, ressaltando quantas armas ele desarmou e quantas vidas ele salvou. Porém, ela pergunta se o Super não tem certeza de que eles estejam errados e ele responde que não tem. Mais tarde, em um motel, é-nos mostrado Lois e Clark deitados, com Lois sugerindo que ele declarasse vitória e voltasse para casa. E Clark responde que não pode, pois ele diz que em toda a sua vida o que ele realmente queria era ajudar as pessoas, mas que não podia ajudar ninguém sem saber o que elas necessitam ou sentem, senão você nunca fará a coisa certa. Porém, de um modo estranho ele acha que bom que nós humanos podemos ir até ele e gritar com o mesmo, porque boa parte das pessoas não estão dispostas a gritar com alguém que pode partir um planeta em dois. Depois dessa longa conversa com a Lois, ela o manda dormir. E ao dormir, ele escuta alguém dizendo que ele quer salvar todos, mas não pode. E assim ele acorda, entre aspas, com Metrópolis toda destruída. E ao olhar para o lado, ele vê a mulher que estava o seguindo. E assim a reconhece. E essa mulher misteriosa faz a pergunta de que se ele não pode salvar todos, do que adianta salvar qualquer um? E diz ser inútil. E o Super tenta entender o que está pegando, pois ele estava dormindo junto de Lois e a mulher misteriosa o diz que ele está certo. Porém, ela diz que ele não estava fazendo o que deveria e que também não estava no local que deveria. E que esta metrópolis destruída era resultado disso. Então, o Super escuta alguém implorando por socorro, e assim ele se depara com um monstro de 3 cabeças, indo atacar uma civil. E assim, o Superman vai o mais rápido possível para salvar a moça. Porém, o monstro o acerta com um belo tapa e o joga longe. Mesmo no chão, ele tenta resistir contra o monstro com sua visão de calor. Mas ao usá-la no monstro, o raio ricocheteia e volta no Super. E assim, a mulher misteriosa aparece de novo e pergunta ao Superman se ele não conseguisse salvar nenhum deles, se ele estaria disposto a morrer tentando. E assim, o monstro parte para atacar. Porém, tem alguém gritando Clark, e assim ele acorda totalmente assustado, com Lois perguntando se está tudo bem. E Clark claramente diz que sim. Que ele teve apenas um sonho. Ao virar para Lois, ela se assusta, e ele pergunta se tem algum problema, e Lois fala sobre seu rosto, e ao ir ao espelho ele vê seu rosto totalmente machucado. Cortando para o garotinho William, que também estava com o rosto machucado, dizendo que iria colocar algo no lado da casa para quando o Superman chegasse, mesmo alguém dizendo que ele é esquisito. Ele diz não ser, pois o Superman iria deixar tudo bem de novo.
porque é algo que o Superman faz. E William continua falando sobre tudo que o Superman pode consertar, até que aparece um homem nas suas costas, que faz todas as crianças correrem. E esse homem rasga a bandeira que William havia feito para o Superman. E assim faz o garoto chorar, e esse homem o manda entrar em casa. Sim, esse é o pai de William. E voltamos ao Superman, sendo maquiado pela Lois. E eles estão falando sobre o sonho, e o monstro que era do tamanho de uma loja de departamento nos Estados Unidos. E Clark diz que a mulher que ele viu no sonho era a mesma que eles haviam visto no parque. Ao terminar a maquiagem, ela sugere que ele saia primeiro no estilo "eu sou rápido demais para ser visto", ou que eles poderiam ficar e fazer coisas mais adultas. Mas ao virar, ele já tinha ido e ela diz que um dia ele vai aprender que está perdendo muito ao não esperar o final da frase. Voltamos para o William, que estava sendo maquiado também por sua mãe. E ela diz que sente muito, e o William diz que está tudo bem, porém ele queria saber o porquê do pai dele o odiar. E chorando, a mãe do garoto diz que o pai não o odeia, e que ele apenas fica aborrecido, e que eles na verdade o aborrecem, e que ele é um bom homem. E o William pergunta se seu pai já a agrediu, e ela simplesmente diz que é complicado. E com sua inocência, o garoto diz que tudo vai ficar bem, porque o Superman está vindo e vai dar um jeito nisso. Os dois vão, e jura isso. Chega o grande dia do Superman ir à cidade do garoto. Enquanto o Superman estava passando, William estava pregando a bandeira que fez para o Homem de Aço. Mas ele escuta o barulho de algo quebrando dentro de sua casa. E foi correndo para dentro de casa. E seu pai estava gritando com sua mãe, que não fez o café da forma que ele gostaria. E a mulher se desculpa. E assim, o homem diz que ela terá um bom motivo para pedir desculpas. E parte para agredi-la. Até que o garotinho William aparece gritando "não" e entra na frente de sua mãe para defendê-la, dizendo para seu pai deixar sua mãe em paz e que ele nunca mais irá machucá-la. E assim, esse pai, entre várias aspas, dá um tapa na cara do garoto. Mesmo apanhando, William diz que Superman vai fazer ele parar, e um ato de raiva, esse monstro diz que o garoto vai aprender boas maneiras e que não irá ver ninguém. Assim ele prende William em um porão. E correndo para tentar impedir que seu pai fechasse a porta, o garoto tropeça e cai escada abaixo. E do lado de fora, o Superman passa e vê a bandeira que o William fez. Ao perceber que o Superman poderia estar passando, ele começa a gritar por ele. Até que o Homem de Aço escuta o pedido e usa sua visão de raio-x. Sentado, retraído no canto e chorando, William se depara com a porta se abrindo. E assim, ele vê que seu herói favorito estava ali. O Superman desce as escadas e vai até o garoto. E assim ele pergunta algo que, sinceramente, é forte. Ele pergunta ao Superman se o pai dele já o bateu. Até que o homem aparece e diz que o Superman não tem direito de estar ali. E um ato de raiva e de total compreensão, o Homem de Aço parte para cima do pai de William, dizendo para alguém que ele poderia ter partido o cara em dois com suas próprias mãos. Na delegacia, o Superman tenta entender do porquê ele batia em William e sua mãe, mas ele chega à concepção de que não tem motivo nenhum para isso, simplesmente não. E logo aparece uma policial dizendo que eles têm tudo o que precisam. E ela também diz que assim que for possível levar o garoto e a mãe para um lugar seguro e calmo, eles iriam falar sobre toda a história. E o Homem de Aço pergunta o que a policial poderia fazer e ela responde, dizendo que eles ligaram para o conselho tutelar e que deixaram eles cientes da situação. E que eles também iriam prestar queixa contra o pai. E novamente, o Superman se questiona do que vai acontecer com ele quando sair da prisão. E a polícia disse que sugere uma ordem de restrição, que geralmente funciona. Caso não funcione, eles não podem fazer nada a respeito. E uma opinião minha no meio da história é... acaba que a ordem de restrição muitas das vezes acaba não funcionando. Mas enfim, de volta à história. Enquanto eu ainda estava falando com a policial, William e sua mãe aparecem, e o Homem de Aço entrega um número de telefone ao garoto. E diz para ele ligar uma vez por dia, por quanto tempo o garoto quisesse. E que ele não poderia esquecer de fazer isso, pois se houver um dia que ele não soubesse de notícias do garoto, haveria consequências. E com o pai sendo levado preso, a policial diz que foi bom o Super ter passado por lá, já que se ele não tivesse passado, eles jamais saberiam disso e que ele precisou chegar ao fundo desta história.
E agora vem uma das falas mais importantes dessa história, vinda do Superman, de que tudo que realmente precisava para evitar isso era que qualquer um com um par de olhos, uma voz, um telefone e 10 centavos de compaixão. E aqui chegamos ao final da história. Eu sinceramente acho uma história muito importante, principalmente pelo conteúdo que ela aborda, que é a agressão domiciliar, que eu imagino que o garotinho William estava passando. Porque eu já presenciei agressão domiciliar. Claro, nada perto do que o William sofreu. Mas da mesma forma não é legal de se ver, principalmente para uma criança. E bom, se você está vendo esse vídeo e tem algum conhecido, colega ou até mesmo familiar que agride a esposa e os filhos, por favor, denuncie, porque denunciando você vai estar evitando coisas piores no futuro. E por favor, faça isso. Mas enfim, curtiu a história? Deixa aí nos comentários. E se curtiu o canal, convido você também a se inscrever aí e deixar o like. E claro, se possível, compartilhe com os amigos. Enfim, espero que tenham gostado da história e eu vou me despedindo por aqui. Um abraço do Mano Darkness e eu fui.